Está no ar mais um Mercado da Bola DS Sports. Eu sou o Dex. E eu sou o Skull. E no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o futebol europeu e o futebol sul-americano. Fluminense negocia com o volante do Inter e atacante do Grêmio. Grêmio desiste oficialmente da contratação de Paulinho. Barcelona quer trocar Griezmann com o Manchester City e tem interesse em 4 estrelas do time do Guardiola. Essas e outras notícias aqui na DS Sports. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, deixa aquele like para ajudar o canal a crescer. E vamos deixar de enrolação e... bora pro vídeo. Vamos começar com uma notícia bombástica, né? Grandes clubes da Europa brigam para contratar um jogador do Bayern de Munique. Manchester United, Real Madrid e o Barcelona querem a contratação de Goretzka. O nome de Leon Goretzka, meio-campista do Bayern de Munique, está circulando como opção de contratação para vários grandes clubes europeus. Real Madrid, Barcelona e Manchester City estariam monitorando a situação do alemão segundo o Bild. Isso porque o atual contrato de jogador com o clube bávaro vai até o fim da temporada 21-22. Conversas para estender o vínculo foram abertas, mas estão emperrados atualmente porque, ainda segundo a publicação, a pedida salarial do meio-campista foi alta demais. Goretzka tinha pedido um salário em torno de 19,5 milhões de libras por temporada, mas o Bayern só aceitaria renovar com cifras de até 10,5 milhões por ano. Dessa forma, caso não haja acordo por uma renovação, essa janela de transferência será a última em que o clube alemão terá a chance de realmente conseguir um retorno financeiro pelo jogador. A partir de janeiro, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O jogador fez grande temporada 21-22, sendo titular na maior parte dos jogos que disputou pelo Bayern. Em 32 partidas, Goretzka marcou 8 gols e distribuiu 9 assistências para os seus companheiros. Bom, é isso aí. O Goretzka desperta interesse do Manchester United, Real Madrid e o Barcelona, né? O Bayern tenta a renovação de contrato com ele até para que ele não saia de graça em janeiro, porém ele tá pedindo 19 milhões por temporada. E o Bayern falou, até 10 não é paga, então a diferença é muito grande, né? Quase metade, né? Então assim, qual clube você acha que ele pode pintar aí? Então, pro Real Madrid seria uma boa porque é um jogador que é mais novo do que o Modric e o Toni Kroos, né? E sempre estaria tendo uma rotatividade maior no clube. Agora, pro Manchester United, ele já chegaria meio ali sendo um dos pilares do meio campo, porque o Pogba tá naquela, sai e não sai, então seria interessante ele ver qual que é o propósito dele ali, se ele vai querer ser titular ou se ele vai querer brigar por posição, porque o Goretzka é um jogador que joga bem, né? Tem disposição, é um jogador que evoluiu tanto fisicamente quanto no futebol. E pro Barcelona ali também seria uma boa, né? Ter Stegen, já tem um jeitinho ali, um alemão pra conversar no clube pra tentar trazer. Então, na minha opinião, ali é um lugar que ele chegaria ali pra estar brigando entre os titulares. Eu acho que é mais difícil o Barcelona dos três aí, porque o Barcelona tá querendo aliviar a folha salarial. Se ele não tá aceitando ficar no Bayern de Munique, ele é titular por 10 milhões de euros por temporada, e ele quer 19, então o Barcelona tem menos chance de fechar com ele, né? Sim. O Manchester United, caso o Pogba saia, vai abrir essa vaga, né? E o Real Madrid nessa reformulação, né? Então, assim, provavelmente o Real Madrid ou o Manchester United que o Goretzka pode estar pintando aí, né? No momento, né? Que são os clubes que estão monitorando a situação dele, certo? Sim, pro Barcelona ali seria mais interessante o Barcelona entrar, foi igual você falou, caso ele não renove com o Bayern de Munique. Aí ele poderia fazer uma atrativa melhor, para um salário um pouco maior, acima do que o próprio Bayern tá pedindo, e ele acabar fechando com o clube catalão. Bom, e é isso aí. Vocês acham que o Goretzka pode estar pintando aonde? Será que ele vai aceitar uma renovação ali, vai conversar com a diretoria do Bayern, ou ele pode pintar em algum desses 3 clubes que estão de olho nele? Deixa aí nos comentários. Bom, e o Fluminense ligou o sinal de alerta com a queda de rendimento em alguns jogos recentes. Com isso, a diretoria se movimentou e pode trazer reforços para o técnico Roger Machado, certo? Sim. Os tricolores negociam com o volante Nonato do Internacional. A chegada do jogador é um pedido de Roger, que não vê um substituto específico para Iago no elenco. O Nonato tem atualmente 23 anos. Ele jogou 91 partidas com a camisa colorada e marcou 7 gols. Só que o Internacional quer um atleta do Fluminense e o atacante Miguel surge como opção. O jogador de 18 anos, inclusive, entrou em litígio com o Fluminense e tenta sua liberação na justiça. Só que as conversas estão paralisadas após o pai de Miguel ter sofrido um acidente de carro. E o Fluminense tem outro alvo no Rio Grande do Sul. Os tricolores tentam a contratação Léo Chu do Grêmio. O atacante, inclusive, que marcou 3 gols em 21 jogos na temporada, vem tendo poucas chances no tricolor gaúcho e pode chegar sem custo aos cariocas. No entanto, as conversas estão em estágio inicial. Bom, o Fluminense está se movimentando porque teve uma queda de rendimento ali dentro do Campeonato Brasileiro, ligou o sinal de alerta. Tem a disputa da Libertadores, quer reforçar o seu elenco, né? E o Roger pediu o volante Nonato do Internacional, que é um bom jogador, certo? E como também há um interesse do Internacional por parte do atacante do Fluminense, o Miguel, que inclusive entrou em litígio com o Fui, tá pedindo aquela liberação na justiça, então pode ser que rola aquela troca, né? Sim, seria interessante pros dois clubes, né? Apesar que acho que o Colorado tomaria mais
vantagem, porque é um jogador novo, só 18 anos, ainda tem muito futebol pela frente, mas como pode ser que o Nonato acabe indo, né, e se dando muito bem, e o Miguel acabe chegando e sendo um fracasso. Isso pode acontecer no futebol, mas os jogadores ali sendo uma troca seria bom para as duas equipes. Sim, o Fluminense também tem interesse em outro jogador lá do Sul, né? O Léo Chu do Grêmio, né? Ele é um atacante, foi pouco aproveitado, né? Só 21 jogos na temporada aí, apesar que tá começando agora a temporada aí de alguns times aí, de alguns jogadores, jogaram os campeonatos estaduais, estão voltando agora os campeonatos principais, então, para o Fluminense, que tá com muitos jogos nessa temporada, com Libertadores, Campeonato Brasileiro, então é uma boa eles tá se reforçando para que o time não venha sofrendo nas quartas de final, ali, semifinal, por falta de jogadores ali com qualidade para jogar nas posições que precisem, né? Bom, é isso aí. O que vocês acham, né? Seria uma boa pro Fluminense fazer essa troca aí com o Internacional, trazer o atacante do Grêmio e torcedor do Flu? Deixa aí nos comentários. E agora vamos para o Minuto da Bola versão David Beckham. David Beckham, né? O galã da Inglaterra, né? Pena que não ganhou nenhum título pela seleção, né? Não, mas é um jogador que foi muito importante nos tempos de Manchester United, né? E ele é o fundador do Inter Miami, né? Um time que acabou de aparecer aí no futebol, levando grande estrela como Matuidi, Higuaín estão jogando lá. E é um time que pensa em levar Cristiano Ronaldo e Messi para jogar lá um dia um do lado do outro. Será? Bom, o futuro que responda. Sim. Esquentou, né? O goleiro brasileiro Neto do Barcelona é alvo do Arsenal nessa janela de transferências. Pouco utilizado pela equipe espanhola, o arqueiro pode mudar-se para o clube londrino nessa temporada, visto que os Gunners podem negociar seu goleiro titular, o alemão Leno. Segundo a jornalista Sandra Bobry, do jornal inglês The Sun, o Arsenal tem interesse em contratar o brasileiro Neto nessa janela de transferências. Vinculado ao Barcelona, o jogador foi pouco utilizado pelo clube blaugrana e pode deixar a Espanha em breve. A Juventus deve iniciar os contatos com Chiellini em busca de uma renovação contratual entre o final desta semana e o início da próxima. Segundo o Caute Mercato, o veterano está sem clube desde o fim do vínculo com a velha senhora no último dia 30 de junho. A Inter de Milão trabalha nos bastidores pela rescisão contratual de Arturo Vidal, segundo La Gazzetta dello Sport. O principal problema para a permanência do chileno é o salário de 6,5 milhões de euros, cerca de 40 milhões de reais por temporada. O atleta tem mais um ano de contrato com o clube italiano, além da opção de estender o vínculo até 2023. O meia Declan Rice é o atleta mais desejado pelo Chelsea neste momento da janela de transferências. Segundo o The Athletic, as informações indicam que os Blues estariam dispostos a oferecer Tommy Abraham ao West Ham com o objetivo de diminuir os custos da operação. E esse foi mais um Minuto da Bola, versão David Beckham, oferecimento DS Sports. Bom, agora vamos voltar a falar um pouquinho do Grêmio, né? A menos que uma reviravolta de grandes proporções aconteça, Paulinho não será o jogador do Grêmio. Procurado pela diretoria tricolor a pedido do técnico Luiz Felipe Scolari, com quem teve a oportunidade de trabalhar na seleção brasileira e no futebol chinês, o volante chegou a abrir negociações com o clube gaúcho, mas não houve acordo entre as partes. Em contato com a reportagem do Globoesporte.com, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Marcos Herna, confirmou que as tratativas com Paulinho estão oficialmente encerradas. O motivo para a desistência do tricolor gaúcho teria sido a alta pedida salarial do volante e de seu staff, considerando totalmente fora da realidade do clube no momento. Inclusive, falamos nos vídeos anteriores sobre a dificuldade que seria trazer Paulinho para o Grêmio, muito por conta do salário, certo? Sim. Apesar de ver com bons olhos a possibilidade de trabalhar novamente com o Filipão, Paulinho ainda tem esperança de se reposicionar em um grande centro do futebol europeu. Então, né, o Paulinho não chegou num acordo com o Grêmio, né, um salário muito alto para a realidade do clube, né, que passa por dificuldades financeiras, está tentando buscar uma recuperação no Campeonato Brasileiro, né? Sim. E foi um pedido do Luiz Felipe Scolari, ele via com bons olhos essa possibilidade de jogar junto com o Filipão novamente, mas não fechou, né? Não fechou, né? Que nem a gente comentou muito, que você falou, vídeos atrás a gente falou bastante, né, sobre esse negócio de pegar jogadores aí que estão fora do Brasil, que fizeram a história dentro do Brasil, foram embora, vem com salários astronômicos e isso seria um empecilho, certeza, né, para os clubes. Então, assim, o Grêmio eu acho até uma boa não trazer o Paulinho, porque o time não vive o melhor momento ali da história do clube. Tá brigando na parte de baixo do Brasileirão. Então, o time vem vivendo crises, né? O Campeonato Brasileiro que o mostra, né? O time tá ali brigando na parte de baixo. Pode ser que se não se recupere, vá pra Série B. E se tiver jogadores com esse alto salário, como que vai manter o clube? Como vai manter os jogadores, né? Então, é uma boa pro Grêmio, no meu ponto de vista, não trazer um jogador com um salário desse quilate. Então, assim, põe os pés no chão, continua fazendo as contratações pontuais,
não venha com esses salários astronômicos para que não acabe ali prejudicando o clube no futuro. Não virar um Cruzeiro da vida, né? Exatamente. O Cruzeiro, contanto, era para ter caído pra Série C, conseguiu ficar ali, voltou Já com o tá na zona de rebaixamento de novo. Já tá brigando de novo para não cair e aquilo lá. Então, mas se não tomar cuidado e continuar correndo atrás de jogadores assim, o clube pode acabar caindo pra Série B. É isso aí, né? Torcedor do Grêmio, via com bons olhos a contratação do Paulinho ou foi uma boa Paulinho não fechar com o clube gaúcho? Deixa aí nos comentários e bora para a última notícia do nosso mercado da bola, né? O Barcelona, ele parece estar mesmo a todo vapor na tentativa de emprestar o Griezmann e se livrar do alto salário do craque francês. Após negociações aparentemente fracassadas com o Atlético de Madrid na tentativa de contar com o Saul Niguez na troca por Griezmann, a Juventus foi outro time apontado como suposto destino do atacante. E agora, de acordo com a rádio Catalunha, o Manchester City aparece como grande candidato a ter o Griezmann. Mas para isso, o Barcelona terá de fazer uma importante escolha. A publicação informa que o time espanhol tem interesse em nada mais, nada menos que 4 atletas do rival, que seriam Sterling, Bernardo Silva, Ryan Mahrez e Aymeric Laporte, que parece não ser prioridade de Pep Guardiola e pode ser negociados. O grande interesse do Manchester City no momento é Harry Kane. O badalado atacante inglês do Tottenham é alvo do time Guardiola, mas o preço pode atrapalhar a negociação mesmo com o bilionário aporte financeiro do rival. E Daniel Levy, presidente do Spurs, aceita abrir negociações com propostas na casa dos 100 milhões de libras, algo em torno de 711 milhões de reais. Isso não seria um problema para o Manchester City, né? Já do lado do Barcelona, o único interesse é reduzir a folha salarial e adquirir reforços que se encaixem na nova política de austeridade financeira do clube, principalmente após o crash financeiro revelado pela atual gestão após os altos gastos nas últimas temporadas. E é isso, né? O Barcelona tentando se livrar, como a gente tá falando aí nos últimos dias, de altos salários, né? O Griezmann tinha entrado naquela lista de dispensa, né? Mas alguns torcedores queriam que ele permanecesse, porém não vai ser possível. Provavelmente o Griezmann não passa nessa janela de transferências, né? No Barcelona, certo? Não vai passar não, porque o Barcelona já tá fazendo de tudo, né? Os trancos e barrancos querendo vender o jogador, querendo passar ele pra frente. Então, assim, é uma boa, né? Manchester City querendo desfazer desses 4 nomes. E seria uma boa pro Griezmann ir. Só que é que nem você falou aí na notícia. Eles estão querendo trazer o Harry Kane. Como ficaria o Griezmann se eles tragam o Harry Kane, né? Então, talvez o Griezmann seja aquele plano B, né? Então seria uma boa também, eu acho que pro Griezmann ele ir, porque ele pode fazer a função de ponta esquerda, né? Que ele até exerceu muito bem ali o Atlético de Madrid quando estava lá. Então, eu vejo com bons olhos a saída do Griezmann para outro futebol, porque o Barcelona meio que tá querendo chutar ele dali de qualquer jeito. Um jogador que pagou muito caro, não vai conseguir ter o retorno financeiro do que gastaram, né? E seria uma boa trazer um Sterling ou qualquer outro jogador aí do tipo pro lugar, porque aí a gente ia ver se o problema era o Griezmann ou é o técnico ou diretoria. Acho que o clima também pro Griezmann ficar no Barcelona tá muito pesado, então seria uma boa até para aliviar a folha salarial do Barcelona, né? Ele negociar o Griezmann, a Juventus tá pensando no jogador. Contanto, teve até notícia aí que a Juventus e o Barcelona estavam estudando fazer a troca de Bala por Griezmann, né? Então vamos ver qual que vai ser o andar dessa carruagem aí nesses últimos dias de janela. Tá chegando perto, né, o final da janela de transferência europeia. Caso eu não esteja errado, tá, pessoal? Só afirmando. Sim, e o Griezmann, ao que tudo indica, não vai permanecer no Camp Nou, né? Vamos ver aí, né? Bom, e esse foi mais um Mercado da Bola DS Sports. Desde já, se você nos acompanhou até aqui, deixa aquele comentário, aquele like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e que Deus abençoe a todos vocês. E aquele abraço do Skull e até a próxima. Inas!